May the force be with you. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, muito importante que vocês todo dia chequem por volta de 1h30 da tarde, 2 horas no máximo, e depois de novo às 7, 8 horas da noite, porque a gente tá postando sempre no mínimo 2 vídeos ou um vídeo, uma live por dia, tá certo? E aí, muita gente reclamando que não está recebendo a notificação, mas sim, a gente está postando 2 vezes por dia, então checa, tá certo? Olha só, aqui, só pra gente lembrar, vai estar no comentário fixado a máscara, tá? O bico do urubu, para você se proteger, olha aí, ó, que legal, tá certo? Então, o bico do urubu disponível nas lojas oficiais do Flamengo. Bem, cara, vou começar já falando, já trazendo uma parada que já me deixou aí revoltado. Eu quero saber por quê, né? Por que a grande mídia, a gente viu a Rádio Tupi, alguns outros jornais, por que a grande mídia, os comentaristas, olha, vou falar, alô Fox, alô ESPN, por que vocês não estão falando dos 45 funcionários demitidos pelo Botafogo devido aí à crise também no momento? Só fala dos 62 do Flamengo, não fala dos 45 do Botafogo. Ah, porque o Flamengo tinha uma situação melhor, demitiu 45 também. Olha o que a gente vem falando aí, tem clube inclusive demitindo mais. Tá certo? Thiago Veras trouxe a informação aí, 45 funcionários demitidos no Botafogo. Então vamos ficar ligado que não é só com o Flamengo não. E o Flamengo tá se garantindo para não demitir mais, tá? Então, olha, aqui a gente vai falar sobre algumas situações, injustiça a gente não vai aceitar, não. Por exemplo, agora, com relação ao retorno, né, do futebol, questão de redução salarial, o elenco do Flamengo, conforme a gente vinha avisando a vocês que as conversas estavam encaminhadas e queriam aceitar a redução, eles aceitam sim a redução. E tudo isso, tá? Muito em função do Flamengo precisar fazer isso, do atraso da Adidas, dona Adidas atrasando o pagamento e também a dona Rede Globo atrasando aí, fazendo aquela mudança na forma de pagamento, né? E a questão da imagem, que é a parte maior do salário dos jogadores, segundo o UOL, né? E também no caso o Mauro César, eles trouxeram que pode reduzir até 40%, tá? Nos direitos de imagem. Então, tudo isso causado por essas empresas que estão atrasando, que é o caso da Rede Globo. Duvido que não tenha ganho um dinheirão, uma dinheirama com o Big Brother e com outros programas aí, e com exibição de jogos antigos, com Fórmula 1, tudo que vocês estão botando de reprise aí, que tá dando uma baita de audiência, Copa de 94, vocês estão ganhando dinheiro do mesmo jeito, pagar o Flamengo e os outros clubes, que é bom, na dica de nada, né? E vamos começar o nosso vídeo falando sobre o Rafinha. O Rafinha que parece que deu uma resposta nas redes aí com relação à matéria do Bola VIP. Os caras fizeram uma matéria falando da vontade do Coritiba, o Coxa Branca, contar com o Rafinha, encerrar a carreira por lá, acreditando no desejo dele de jogar no Coritiba em algum momento do final de sua carreira e tudo mais. E aí vimos as pessoas comentando a matéria do Bola VIP, o Coritiba pensando no Rafinha e tudo mais. E aí essa situação eles pegam e falam, porque o Rafinha tinha uma cláusula no contrato, que podia sair, que ainda não se resolveu com o Flamengo só vai resolver depois da pandemia e tudo mais. Mas o Rafinha foi lá e postou nas suas redes sociais o aniversário, na verdade não é aniversário, o mêsversário do Luquinha, 9 meses de vida, e a festa, né, teve o tema todo rubro-negro. Olha aí, Flamengo é Flamengo, né? Felicidades ao Luquinha, o Notícias NF publicou aí pra gente. Cara, olha só, o bolo, tema de Flamengo, o Rafinha, o filho, familiares, todos de camisa do Flamengo. Quer demonstração maior de amor e de que quer permanecer no clube do que essa?
Então não precisa mais nada, tá aí, Rafinha quer ficar no Flamengo e toda a cara, toda a pinta de que ele vai encerrar a carreira no Flamengo, o nosso capitão sem faixa. Agora, a gente vai falar rapidamente, antes da gente prosseguir e falar da questão do retorno, antes da gente prosseguir com esse vídeo, falar da questão, o Pedro se amarra nessa, o Pedro Mengão melhor, falar da questão do retorno dos treinos, que a gente tem aqui, inclusive a gente fez pesquisas, o Flávio Velado também fez, amigo nosso, a gente tem umas pesquisas para mostrar para vocês, tem muita gente que não quer o retorno agora, tá? E é uma coisa que a gente pode aceitar, porque tem um respaldo. Ontem o Átila Lamarino, lá, o microbiologista, avisou que podemos ter mais de 1 milhão de mortes, os casos estão subindo, o Brasil está no pico, Não, na verdade, pode subir ainda mais, mas está num pico absurdo, está numa alta absurda, uma curva absurda, tá? Então pode ainda ser pior se a galera não se conscientizar. E aí a gente fica impressionado porque parece que as pessoas que não respeitam a quarentena, a gente óbvio que sabe que tem pessoas que tem que trabalhar, vai de máscara, com álcool gel, inclusive tem o do Mengão nas lojas oficiais, né, o álcool gel, mas as pessoas têm que respeitar, e aí, pelo menos o distanciamento e tudo mais, aí às vezes se aglomera, fazem festa, não pode, gente, e aí a situação aqui no Brasil, infelizmente, ao contrário dos outros países, como a Europa e tudo mais, tá diferente. Eu só queria trazer aqui a pesquisa que foi feita pelo jornal O Globo com os 30, para definir os 30 maiores ídolos da história do Flamengo. Primeiramente, eu vou perguntar para vocês no comentário, é injusto colocarem o Gabigol como 5º maior ídolo e não estar ali no top 3? E ele estar também na frente do Adriano Imperador, Adriano em 10º, Petkovic em 9º. Eu queria que você interagisse. Olha só, Zico primeiro, óbvio. O Júnior, o segundo. O Leandro, terceiro. Para mim, o Leandro estaria na frente do Júnior, do capacete. O Dida, o quarto, que é ídolo do Zico. O Gabigol em 5º. Na frente do Zizinho, na frente do Adílio. Na frente do Leônidas, que é 8º, e aí o Pet em 9º, Adriano em 10º, Nunes em 11º, aí vem Domingos da Guia, Andrade, Bruno Henrique 14º já, o Evaristo de Macedo, Romário 16º, Everton Ribeiro 17º, Rondinelli, Carlinhos, Zagallo, o 20º Zagallo, Arrascaeta 21º, Silva Batuta 22, o Juan o 23º, o Moser 24º, Gerson, né, o Canhotinha, o 25º, o Doval, o 26º, Valido, o 27º, Diego Ribas está no top 30, 28º, Júlio César atrás do Diego Ribas, o goleiro. Olha, para mim estava no top 20, tudo bem. E Léo Moura, o 30º. Eu sinceramente não concordo com essa lista, mas eu queria centrar no Adriano Imperador e no Gabigol. Vocês acham que Gabigol merece ser o 5º e o Adriano o 10º? Quem deveria estar na frente? E eu também queria fazer dar uma dica, né? Não é uma reclamação, dar uma dica ao pessoal do Globo, porque eles, eu acho que cometeram uma injustiça. Não vou dizer que é um preconceito, mas uma injustiça, porque convidaram jornalistas votantes e só convidaram jornalistas de veículos. Eles não convidaram nenhum jornalista independente, influenciador, jornalista independente. Não chamaram o Gustavo Henrique dando choque. Vou olhar de novo aqui, mas ó, não tem Gustavo Henrique dando choque. Não chamaram o Guilherme Flazueiro, jornalista também, aqui do YouTube. Não chamaram o Wesley Urubu Interativo, não chamaram o Rafa Melo, não chamaram o Gabriel Paparazzo, não chamaram nenhum jornalista aqui do YouTube. É muito triste a gente ver esse tipo de situação, até porque nós estamos lá no dia a dia também, cobrindo junto com todos eles, e muitas das vezes a gente vê aqui, por exemplo, a Virtudes, né? Virtudes Sanches, beleza, trabalha com futebol, mas será que ela conhece essa história do Flamengo como alguns jornalistas e youtubers? Bem, deixar aí essa ideia
para o pessoal do Globo, para numa próxima vez convidar os jornalistas que têm relevância também nas outras redes. Temos muita gente aí que tem relevância nas outras redes e é formada também em jornalismo. Passar aqui para vocês rapidamente que o Fluminense levantou uma questão que eu achei até plausível, né? Com relação a esse retorno dos treinos, eles pregando cautela total, que eles acreditam que se voltar no crescimento dos casos agora não é a melhor opção, que pode causar inúmeros riscos aí, contaminação entre funcionários, até jogadores, lembrando que a bola pode carregar o vírus, então o cara cabeceia, passa para o outro, é possível, tá? Isso já foi comentado. A preocupação, então, aí, por exemplo, do preparador físico Marcos Seixas, até com espaço. Alguns clubes não têm a condição do Flamengo de ter 4 campos e separar vários grupos de jogadores, não ter equipamento, até porque precisa de equipamento, mais funcionários para acompanhar determinado grupo. Então isso vai ser um problema. O Flamengo pode sim largar na frente? Pode. O Montenegro é um que está reclamando pra caramba desse retorno. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tô louco que o futebol volte, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, né? Por tudo isso que a gente tá vendo acontecer aí, o colapso, né, dos hospitais que estão falando que infelizmente já vão começar a escolher as pessoas que vão ser atendidas ou não. E a gente fica assim assustado. Bem, eu tive aqui uma pesquisa. O futebol deve voltar. Eu fiz no Paparazzo Rubro Negro 2. Inclusive lá no Paparazzo 2 a gente está com um clube VIP, que a cada 3 meses você ganha um manto autografado pelos jogadores e personalizado. É o clube que você participa, ajuda o canal e você também ganha depois de 3 meses. E tem também sorteios, né? Então você entra no nosso clube de membros aí no Telegram. O sorteio é sempre no dia 5. Amanhã tem sorteio do nosso clube de membros no Telegram. E eu perguntei se o futebol devia voltar. E aí o pessoal falou que sim, 74% aqui no YouTube, falando que sim, foram mais de 1.000 votos, e não, 26% acha que não deve voltar, tá? Então ainda tem muita gente cautelosa. No Twitter, o Bruno Flavelado, com 2.539 votos, ele teve 52% das pessoas falando que não deve voltar, e 48% falando que sim, tá? Que deve voltar. Então a gente ainda tem aí um empate técnico. Eu tive 1.000 e poucos votos, falando que 74% falando que não, que deve voltar. Agora nós temos 2.500 votos, onde a maioria, por 4% de diferença aí, falando que não tem, no caso, que voltar. E aí a gente tem uma outra pesquisa que eu fiz há pouco tempo agora no Twitter, ainda não tem muito voto, 62% contra 38%, dizendo que tem que voltar. Então, cara, pensando por esse lado, aqui também são 700 e poucos votos, pensando por esse lado, tá equilibrado. Tá equilibrado. A gente percebe ainda um pequeno número de pessoas a mais querendo que volte, né, pela quantidade grande que deu de diferença aqui nas minhas redes. Mas eu estou usando também a rede de outra pessoa para a gente poder ter uma noção. Tá equilibrado, as pessoas estão bem divididas com relação a esse retorno, tá? Então, falar sobre os estádios que eles estão pensando em usar na reta final aí do Carioca, Taça Rio e tudo mais. Eles estão pensando, né, em apenas utilizarem o Maracanã, o Engenhão e São Januário. São Januário, não jogar lá não. Prefiro jogar em qualquer lugar, menos em São Januário. Horrível aquilo lá. Mas então, aí eles estão com esses 3 estádios. Lembrando que o Flamengo colocou na mesa aí a Gávea, mas tem a questão que não tem os refletores, né? Não tem luz. E aí o jogo teria que ser na parte da tarde, início da tarde, 3 horas da tarde. Mas é uma opção, tá certo? Então todos esses locais que acontecerem os jogos vão ter que ter uma preparação especial, todos os cuidados, tudo 72 horas antes do retorno, vai ter que começar a fazer toda uma preparação para que aconteça seguindo aí um protocolo muito, muito sério. Infelizmente não há um acordo entre as partes, né? Apesar da Férgia apoiar o retorno aos treinos
e também o Flamengo ter esse interesse, alguns outros clubes têm interesse de recomeçar, a gente saber que podemos ter jogos a partir do dia 16, 17 e o final da Taça Rio até o dia 31 de maio. Aí o Wilson Witzel e o governo do estado já deixaram claro que podem sim, tá, fazer uma intervenção no CT do Flamengo, proibindo de que sejam realizados aí os treinamentos. Então é um momento aí muito complicado, muito da gente saber o que é certo e o que é errado. A gente vê as votações aí emparelhadas, metade das pessoas achando que tem que voltar, metade achando que não. Eu vou deixar com vocês aí nos comentários, mas é uma situação aí terrível que a gente vive nessa tentativa de retorno do futebol. Valeu, galera! Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele... Ai, que maroto no vídeo!